abundante. E nós temos capacidade, da qual Ele nos dá, para que nós possamos aprender e receber esses conhecimentos. Nós precisamos estudar, porque algum dia haveremos de precisar. Através desse conhecimento, eles puderam ser iluminados pelo Espírito Santo, para que no momento em que vissem a estrela no céu, entendessem que esse era o momento de partir em busca do menino, confiando na direção de Deus, a qual Abraão, mesmo não sabendo por onde ir, confiou na mesma direção. Confiou na mesma direção. Eles poderiam ter inventado muitas desculpas, mas Senhor, nós não conhecemos aqueles lugares, nós não sabemos como andar por lá e outras coisas. Mas eles confiaram na direção divina e por causa disso alcançaram o seu objetivo afinal. Essa é outra lição que nós podemos tirar dessa história. Nós precisamos confiar na direção de nosso Deus. Também o que nós podemos pegar aqui para tirar mais uma lição, e sem dúvida a mais importante de todas, são as dádivas que eles ofertaram a Jesus. Que dádivas que eles trouxeram a Jesus? Ouro, incenso e vinho. Esses eram presentes raríssimos naquela época. Presentes dignos do rei mais importante que existe. Eles tomaram de suas riquezas que possuíam e levaram para Jesus. Levaram riquezas para uma criança que havia nascido de outro povo, um outro povo diferente do deles. Foi nesse ponto que a certeza deles se diferenciou do orgulho dos judeus. O que os líderes judeus esperavam? Eles esperavam um advento glorioso de Jesus. Que Jesus nascesse no meio da realeza, que ele viesse com poder e glória e os libertasse do jugo romano. Mas como Jesus nasceu numa manjedoura, dentro de um estábulo, junto dos animais, eles raciocinam, isso aí não está de acordo com as nossas expectativas. Então não é ele. Sabiam que eram ele, mas queriam entender que não era ele. Por isso o rejeitaram durante toda a sua vida. E esses presentes que os magos ofertaram a Jesus são a nossa lição principal dessa noite. Se eu costumasse dar títulos aos meus sermões, eu colocaria o título de Para Deus, bronze não serve, precisa ser ouro. Para Deus, nós precisamos ofertar sempre o nosso melhor. Que riquezas que os judeus ofertaram a Jesus por ocasião do seu nascimento. Alguém se lembra de alguma coisa assim? Eles teriam ofertado alguma coisa em ouro, ou em prata, ou presentearem a Jesus e seus pais com uma moradia. Tem alguma referência a isso? Não, absolutamente. A única coisa que os judeus fizeram por Jesus foram Nicodemos e José de Arimateia, ao cuidar de seu sepultamento. Durante o ministério de Jesus, temos registros de que mulheres contribuíam com suas posses financeiras ao ministério de Jesus.
Se cremos que somos o povo peculiar de Deus para estes últimos dias, estão sobre nossos ombros grandes responsabilidades. A responsabilidade de levar a mensagem de Deus, de preparar o povo para que esteja em pé no dia do Senhor. Mas ainda fica a pergunta, a soar em nossas mentes: quando o Filho do Homem vai voltar neste mundo, porventura achará fé na terra? Essa é uma pergunta que nós precisamos passar tempo refletindo. Mas a lição principal que nós precisamos tirar para nós nesta noite é a de que os presentes que os magos ofertaram a Jesus são uma referência do que nós precisamos ofertar a Ele em nossos dias hoje. No Antigo Testamento nós temos a passagem do Salmo: Filho meu, dá-me o teu coração. Inúmeras passagens, tanto em Salmos quanto em Provérbios, como referência à necessidade de obedecer à lei de Deus, de colocá-la no coração, ou melhor ainda, de pedirmos para que Deus coloque a sua lei em nosso coração, para que não pequemos contra Ele. No Novo Testamento nós temos outra, Romanos capítulo 12, verso 1. Irmãos, ofereçam vossos corpos como um sacrifício vivo e aceitável perante Deus. No tempo do Novo Testamento, a lei cerimonial em relação ao sacrifício de Jesus na cruz estava inválida. Então, por isso não era mais necessário sacrificar animais. Portanto, ao invés de sacrificar animais e matá-los para que pudessem, mais uma vez, vislumbrar de uma forma ilustrativa o perdão de Deus, eles poderiam oferecer a eles mesmos como um sacrifício vivo e aceitável perante Deus. O que mais que nós podemos ofertar a Jesus hoje em nossos dias? Lembrem que o filho de Salomão, chamado Roboão, depois que Isaac invadiu a terra, a cidade de Jerusalém, ele tomou todas as riquezas que estavam no templo, inclusive os 300 escudos de ouro que Salomão havia feito. Então, no lugar desses escudos de ouro, ele mandou fazer escudos de bronze. É daí que eu tirei o título do sermão dessa noite. Para muitas pessoas, existe aquele seguinte ditado: se não tem ouro, vai bronze mesmo. Vai bronze. Mas para Deus precisa ser o melhor que nós podemos oferecer. Os magos ofereceram presentes raros, custosos para Jesus. O que você pretende dar para Jesus neste ano e em todos os dias de sua vida? Que tipo de presente você vai ofertar? Não apenas aqui na igreja, no que você faz aqui, mas dentro de sua casa, com respeito a seus filhos, com respeito a sua esposa, com respeito a seu marido. Que tipo de cuidados você tem com sua família, ou com o seu esposo ou sua esposa? O modo como ele ou como ela são tratados, são formas que contam. Que presente você pode dar para Jesus esse ano, em questão de trabalho, em questão de fazer um esforço máximo para não entrar em dívidas desnecessárias? Que tipo de testemunho e, portanto, um presente você pode dar para Jesus no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico ou de estudos? Que testemunho que você está dando lá dentro? O que você professa lá dentro? É a mesma coisa que quando você está aqui? Ou é diferente do que quando você está aqui? Que presente você está disposto a dar a Jesus durante este ano? É a pergunta